Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar. 19 horas e 37 minutos, dia 6 de outubro de 2020. Temos 21 graus, uma noite agradável aqui em São Paulo. Eu agradeço desde já a sua audiência e te convido para integrar o nosso grupo gratuito do Telegram. É só clicar aqui na parte alta. Você vai ter um link e vai poder vir conosco para acompanhar o programa Panorama que eu faço todas as manhãs. Tanto um giro de notícias como um resumo de mercado. E na descrição dos vídeos tem o nosso Instagram, Facebook e também o site onde você pode assinar o Informe Cenário. Pessoal, vamos aos estudos, começando aqui pelos benchmarks norte-americanos. Temos aqui o petróleo. Tem alguma coisa... Deixa eu ver aqui. Temos aqui um gráfico do petróleo que opera neste momento em baixa. Já aparece aqui a data como dia 7, né? Fechou esse candle aqui com uma alta de 3,62, está caindo 2,03. Donald Trump falando que não vai ter mais pacote aí de estímulos e tal. Será que ele está falando sério? Pode ser, né? Então, foi isso que, né, diz aí as matérias que ele pôs fim às negociações por estímulos, trouxe a versão ao risco. O petróleo, o candle está bem em cima aqui das médias, da média de 21 nesse momento, da LTB. Eu, particularmente, eu venderia a minha posição se eu tivesse do petróleo. Eu até comentei mais cedo, né, que na verdade eu venderia aqui em cima, na região de 42,60, porque foi atingido um objetivo. A gente tem uma sombra superior. Aqui o Brent é o fechamento de hoje mesmo, não rompeu em fechamento a LTB. Então é um sinal sim de correção à vista. E nós temos a seguir o Bitcoin. O Bitcoin opera dentro de um padrão denominado triângulo simétrico, né? Ele deve ser rompido para um dos lados, talvez para baixo, pelo candle que a gente viu hoje. E teremos a seguir o BZQ, que tem um padrão denominado Piercing Line Pattern ou padrão penetrante, né? Abriu aqui embaixo. Para ser o padrão exatamente teria que penetrar um pouquinho mais do que no anterior, mas é um padrão forte, mas ainda mais que ele vem numa região de suporte. É mais um indício, né, que a gente pode realmente ter uma queda aqui no nosso mercado, ele é inversamente proporcional. Bolsas da Europa assistam no Informe Cenário, está bem caprichado. E China não negociou. Daí nós vamos aqui para o índice Nasdaq de tecnologia. Temos um sinal de topo? Temos. O que eu havia comentado mais cedo? Que dependendo da situação que acontecesse aqui, poderia ficar com uma cara de topo duplo, com eixo no 11.033. E tem um gap aqui para puxar preço, né? Então o candle de hoje reforça essa leitura. O que a gente percebe, né? Também é o rompimento dos 11.344, máxima do dia 1º, só que não sustentou. Ademais, perdeu essas duas regiões, ó, o 11.299 e o 11.244 como suportes. Então é um sinal de topo, sim. A seguir nós temos o Dow Jones, que tem duas situações interessantes. Primeiro, grande volume e um candle amplo, é um engolfo. E o outro ponto é, lembra da nossa referência 28041? Foi perdido, dando uma ideia de rompimento falso e topo duplo com eixo em 27.383. Aí a seguir a gente tem o S&P, né, rompimento falso do 3397, também o engolfo, o eixo do topo duplo aos 3.323. Essa história do Trump jogar a toalha em relação ao pacote ou jogar algodão no ventilador, né, para não falar outra coisa, é algo novo, é algo que não estava no radar.
Isso muda a estrutura dos mercados, principalmente se amanhã for um dia baixista, e agora se recuperar toda essa queda de hoje aí, mas realmente for um dia baixista e vier na região do eixo aqui, 3.323 pontos, aí é um cenário novo que ocorre aí para os mercados. Temos a seguir o EWZ, a ETF brasileira negociada em Nova York. Ela fez um voo de galinha com forte volume, foi até a média. O caminho mais provável seria testar a parte baixa desse canal, né? E o VIX subiu forte. Lembra que eu comentei, ó, o VIX está com uma sombra inferior no cenário em vídeo importante e tal, e ele fechou acima dessa LTB, algo que ele não fez em nenhuma das vezes que ele testou. Então é mais um sinal que a gente pode realmente ter uma queda das bolsas norte-americanas. E a seguir nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Há aqui um engolfo indicando uma alta do DXY. Muito provavelmente isso significa que nós teremos uma alta do dólar também. Ele veio numa região de suporte aos 5.497.500. Foi logo abaixo, né, do 5.487.500 e voltou. Respeitou a média de 21 e fechou acima do 5.577.500, que é um eixo desse topo aqui que trouxe o preço até a base. Então é sim, é quase um padrão penetrante também, se você considerar os corpos aqui. E lembra que eu comentei mais cedo, claramente no cenário, pessoal, olha, tá fora da banda, dentro da banda, isso aqui é compra. Fez uma pinça e ele saiu de 5.490, foi a 5.620, fazendo uma conta rápida aqui. Eu falei claramente, sem titubear, chegou a bater 5.622. Menos a região de 5.490, para não falar que a gente pegou a mínima, né? 132 pontos. Ele veio num fundo anterior, fez uma correção, mas mesmo que corrija, que caia, tal, o caminho mais natural seria a continuidade da alta. Pelo menos até aqui, né? Nos 5.644. Aí nós veremos a seguir o Ibovespa em dólares, né? Ibovespa em dólares, ele ainda mantém a barra da sexta-feira do dia 5. Do dia 5 não, né? Ele mantém a barra de segunda, do dia 5. É que aí ele já abre o mercado futuro, aqui começa a desenhar o candle do dia 7. Assim como os futuros americanos. Mas mantém uma inclinação baixista ainda, sem novidades. E aí eu vou falar da Petro e Vale. Naturalmente, a Petro, né, sendo uma ação líquida, ela sentiu, né, a aversão ao risco generalizada, mas ela fez o que ela tinha que fazer. Fez um repique até o 2071, média móvel de 21 períodos. Lembra que eu comentei deste ponto aqui, que é o 2006, ela fechou abaixo. Então, né, esse cenário altista, ele arrefece, né? Então, colocaram água no chope aí para os posicionados na Petrobras. Então, se não tiver nenhuma reviravolta em relação ao pacote, a tendência é que os ativos caiam um pouco mais no curto prazo. A Vale, eu comentava de manhã que eu acreditava mais num teste de 58 do que no 61. Praticamente ela fez isso, veio no 58 e 21. O caso é, se perder essa linha de tendência de alta que nós temos aqui, 57 é alvo. Abaixo de 57, 56. Sendo mais preciso, 57,06, depois 56. Certo? Aí nós vamos ter o DI1F25. Comentei com vocês também que eu acreditava mais no cenário de compra nessa região de suporte dos 6.400. E é isso, ele deve tocar essa linha aqui de novo, né? Não tinha muito sentido pensar numa queda para o DI no curto prazo, depois do movimento que ele tinha feito. Quase fez isso aqui, né? Se a gente considerar os corpos dos candles aqui, né? Respeitou essa região, foi acima do topo anterior.
Aí temos o IFNC. Eu falei muito sobre isso no cenário em vídeo, que era importante ver se o mercado ia fechar mais perto da máxima ou da mínima. Não logrou êxito aqui, como diria o poeta, no rompimento dessa LTB. Então a tendência é estressar essa região de fundos de novo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar a mínima do movimento. Que é nada mais, nada menos que o 2, que é o 9.230. O professor acha que vai testar de novo? Olha, se seguir a lógica amanhã, se não tiver uma reviravolta até em relação a pacote, seria o caminho mais natural, né? Da mesma forma que eu falei que o Banco do Brasil estava na parte alta de um canal, que o mais natural seria sentir começar a descer de novo. Ó, não logrou êxito em romper esta região. Né? Vamos atualizar os pontos gráficos agora. O gap não foi fechado. Será que ficou devendo um teste desse gap e volta para fechar? É uma hipótese. Vamos ver amanhã. Hoje foi o dia do driver impactante. Aí caiu lá fora, caiu menos aqui no Brasil e tal. Vamos ver amanhã como é que vai reagir o mercado e se não tem nenhuma mudança, nenhuma reviravolta. Aí temos Bradesco. Bradesco chegou a romper. Aqui está mais por uma cunha do que um canal. Só que bateu aqui nessa região do 20 com 26, 20 com 35 e recuou. Devolveu toda a alta. E Tube, lembra que eu comentei? Se devolvesse a alta também, a venda ganharia queda de braços. Qual que é o cenário mais provável agora? O cenário mais provável agora é o teste das mínimas aqui no 22,18. Onde até pode fazer um fundo, um pouco abaixo, um pouco acima. Mas é difícil a gente pensar numa alta. Agora o mercado está muito louco, né? Antes do teste desse fundo novamente. Professor, dá para sonhar com ombro, cabeça, ombro invertido? Aqui dá, só que a tendência é de baixa, né? Então, é uma baixa forte e tal. Itaúsa ainda tem o cenário do oco, né? Ainda mais que hoje, né, ela parou aqui a reação na média de 21 e na LTB. Aí a gente tem Sambi. Ela fechou cravada na LTB, mas devolveu a alta que ela trazia consigo no período da manhã. E Ambev, né, é típico movimento para você entregar no objetivo. Objetivo 13,65 de quem comprou essa bagunça aqui. É o topo anterior. Ela bateu 13,70 e devolveu parte da alta. Então é lucro no bolso, na minha visão. Tem suporte sim a 13,26. Mas o mais provável é que ela teste os R$13, faça um pullback aqui nessa linha. E a Cunha, né, que gerou uma compra para a Guerrilha, eu acho que ela deve ser apagada. Correto? Aí nós temos B3 SA3. B3 SA3 desarmou a alta esperada com essa barra de ontem. E se perder os 53,06, o caldo vai entornar. Acho difícil ela parar antes dos 50, se perder os... Além de ser um ponto psicológico, foi uma região aqui de acumulação para uma alta forte, né? Entre os meses de junho e julho, agora de 2020. Daí nós teremos a seguir o BOVA11. O BOVA11, ele fez um movimento que era mais técnico, mais previsível de fato, que é um teste da média móvel de 21 e da LTB que conecta esses últimos topos. Nem chegou a vir aqui 94,05. E lembra que eu comentei, ó, porque vê só, vamos contar candle, ó. Candle do meio, do dia 1º, 2 candles, 2 candles. Este candle, um candle mais forte, este candle, em conjunto com o outro também, 2 candles fortes com possível alvo em 24,70, para cumprir aqui a simetria, o mini W. Não chegou a vir aqui em cima, porque a linha de tendência de baixa e a média falaram mais alto. Isso aqui é sim uma nuvem negra, tempestade à vista com grande volume. Então, se perder o eixo do mini W 91 com 97, aí os fundos anteriores seriam alvos. É o mesmo raciocínio que a gente exemplificou para os bancos, né? E aí, acho que o 94,05 a gente pode até apagar.
Vamos marcar a mínima aqui do movimento, 89,90, seria um alvo, se amanhã não tiver reação. Uma vez que nós temos um driver novo e não é um driver positivo. Aí temos Ibov a seguir. A mesma leitura, a média de 21. Na estrela cadente. LTB respeitada, né? Um rompimento falso. Um volume muito maior do que o de ontem nessa queda. Fechamento mais perto da mínima. Onde que estaria o eixo aqui, né, que é um suporte importante? 95,480, 95,485. Se perder, os fundos anteriores provavelmente serão testados. Deixa eu ver eu vou fazer 2 destaques de compra e de venda aqui. Vamos lá. Bom, destaques na ponta compradora IRBR3. Caiu 18,73. Com grande volume. É uma baita de uma trairagem, né? O ativo tinha um suporte aqui na região de 8,25. Poderia sim ter sido utilizado no intraday pelos players. Sempre, ainda mais quando o ativo é volátil, utilizem pontos de apoio, topos anteriores e tal, como base para você operar. 8,25. Mas foi uma grande sacanagem com os comprados mesmo. Quando o ativo pega um DNA assim de... Tá aqui, é uma faca de 2 gumes. Pode ser uma correção que gera oportunidade, né, um retorno na média de 21 e na LTB que conecta os topos anteriores. Ou pode ser uma barra de ignição, né, para jogar o preço aqui para baixo de novo. E se ela for duplicada, ela teria potencial para jogar o preço aqui nos R$6 pelo menos, 5, ou nesse gap mesmo, no 5,79 aqui. Então o ativo realmente é arredio. Nunca faça termo num ativo como esse. Cemitério de malandro. E aí Marfrig. Termo é quando você, por exemplo, você tem 30 mil, faz uma posição de 100 mil. Marfrig é uma das ações que eu estou de olho, sim senhor. Uma boa empresa. Não. Tem uma correção importante, saiu de 18 a 14,47. No meu entendimento, virá nos 13,57. Aqui eu começo a olhar com mais carinho para o papel. Eu vou falar de 2 ações aqui como os destaques de compra: Braskem, BRKM5. O que a Braskem fez, eu acho que foi o famoso voo de galinha. Ela saiu aqui de baixo e veio na LTB. Daqui para cima eu boto fé. E tem uma resistência importante a 22,89 também. Fora isso, foi mais uma operação para guerrilha, para quem pegou o olho da mosca. Né? Uma estrela, na verdade não é uma estrela cadente, isso daqui é o Doji Lápide. É mais provável, apesar do alto volume, que ela preencha o gap aqui e venha nos 21,50 de novo. E aí CVCB3, né? O ativo... É aquela velha história que eu falo, pessoal. Lembra da teoria dos gaps? Ó, 14,58. Ontem bateu a 14,37. O mercado sabe que tem um gap aqui. Então os próprios vendidos começam a zerar o papel. Agora, para passar alguma confiança na compra, tem que romper e fechar acima dos 16, que é esse fundo anterior. Ela tem uma LTB, né? E um pouco acima tem a média de 21 e esse ponto aqui, ó, 16,03, R$16, é o ponto a ser batido. A gente pode até focar aqui no 16,03, né? O princípio da média móvel exponencial, dá ênfase para aquilo que é mais recente, ainda mais quando bate por 3 centavos com um fundo importante marcado no ativo, né? Ok, é o ponto-chave, o 16,03. Forte volume.
E para finalizarmos os nossos estudos de hoje, falaremos do mini índice aqui na tela. O mini índice fez um movimento bem malucão, conhecido como quebra comprado e quebra vendido do day trade, né? Porque vai para todo lado, em 1 minuto sobe 300 pontos, devolve 200, sobe 400. Eu tava almoçando, os camaradas têm problema de estômago, ele fica zonzo ali na mesa. 400 pontos para um lado, aí você vai olhar de novo, desce 300. Fato é que o movimento foi técnico. A gente traçou um canal, foi na parte alta, a média de 21 não sustentou. Um candle, dois candles, um candle, dois candles. Candle da parede aqui do W. Um cenário positivo 98,450 seria alvo. O que desarma esse W? A perda dos 95,590. Perdeu, só que perdeu por pouco. Mas se amanhã a gente percebe que vai trabalhar realmente abaixo de 95,590, a tendência é testar os fundos anteriores, sim. Então o divisor de águas, 95.590 pontos. E aí a gente vai ter o intraday, 30 minutos. Eu falei sobre isso no cenário em vídeo. Rompimento falso. Um eixo de topo duplo 96,550. Veio testar essa região do gap. E a região do 96,040. Eu vou até apagar. Era um cenário que eu comentei que eu acreditava como sendo muito provável. Perdeu uma LTA, que eu tinha traçado também. E esse topo aqui é 96,465. Houve uma retração até a região de 50% de FIBO entre a máxima e a mínima do dia até aquele momento. Então eu vou apagar aqui a retração de FIBO também. Você vê que a gente vai montando quebra-cabeças. E deu a pancada, fez aqui a ideia do mastro bandeira de baixa e replicou o movimento marcando mínima 95,125. Então agora, acho que a gente pode apagar aqui a LTA também. O que a gente tem não é assim a figura no seu estado, né, mais transparente, claro possível, mas dá uma ideia, né, que teria uma cabeça aqui, um ombro e um outro ombro desse lado. É uma ideia, né? Muita volatilidade, por exemplo, esse candle marcou máxima 96.775 e mínima 95.640, mais de 1.000 pontos. Num candle de 30 minutos, mas fechou um pouco mais inclinado para queda na minha visão. Principalmente se ficar abaixo de 95.900. E a gente viu que pelo diário, dos 95.590 também. Que é a máxima do dia 1º, essa região aqui, ó. Deixa eu ver. Às vezes tem uma pequena diferença. 95.590, dia 1º. R$ 95.590 o dia 1º aqui. Então abaixo 95.900 perde força, abaixo 95.590 vai caminhando aqui talvez para fechar esse gap. Ok? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Vamos em frente. Valeu!